What's Beyond, o melhor do teu departamento num podcast. Aqui convidamos alunos, investigadores e professores numa conversa informal sobre física e muito mais. Sejam bem-vindos ao podcast do PhysiCup. Bom dia, bem-vindos ao 15º episódio do podcast What's Beyond do PhysiCup. Eu sou o Miguel, tenho aqui comigo a Matilde e hoje vamos falar um pouco sobre o projeto Astronautas por um Dia com as nossas convidadas, a Kátia e a Daniela. Bem-vindas. Se calhar começávamos por falar um bocadinho daquilo que foi o vosso percurso escolar e do que vos levou a conhecer o projeto, o que é que vos motivou a participar. Começamos, se calhar, por ti, Kátia. Ok. Então, eu conheci o projeto, foi até no meu 10º ano. Na altura, eu já tinha uma ideia que gostava, assim, da área da física e que queria vir um bocado para esta área, muito por aquela questão de gostar de aprender, gostar sempre de descobrir como é que as coisas funcionam. E na altura, tínhamos o Classroom, não é? Tipo, que as professoras usavam e a minha professora de Física-Química mandava muita coisa para lá. E chegou e mandou um vídeo do Facebook do Astronauta por um Dia. Eu vi aquilo, candidatei-me. Não deu em nada no 10º ano. Depois, no 11º ano, voltei a candidatar-me. E aí é que já deu fruto essa candidatura. Mas pronto, foi um bocado por aí. Ainda não estava muito próxima desta área mais da física, espaço, astronomia. Foi assim dos primeiros projetos a que me candidatei. E foi um bocado por aí, sim. Eu vou fingir que a minha história não é exatamente a mesma. Eu conheci esta iniciativa quando eu estava no 10º ano e, à semelhança da tua professora de Físico-Química, o meu professor de Físico-Química punha muita coisa, mas era no Moodle. E eu estava na aula dele, era suposto eu estar a ver uma ficha qualquer e eu estava a ler o regulamento do Astronauta por um Dia. Ele chama-me a atenção e eu fico... Pois... Mas eu estou a ver. E eu descubro mais à frente que já tinha passado o prazo de candidatura desse ano. No ano seguinte, volta a aparecer-me umas notícias, não sei o quê, e decido que vou-me candidatar. Candidatei-me no último dia, acabei por passar todas as fases e pronto, fui astronauta por um dia, um ano mais tarde do que tu. Não, foi no 10º... sim, um ano mais tarde, mas não me lembro. Foi um ano mais velho. Sim. Muito bem. E como é que funciona esse processo de seleção? Porque acho que toda a gente sabe que sabem imensas candidaturas e deve ser um bocado complicado esse processo, não? É um bocado extenso, demorou praticamente meio ano. Na minha edição candidataram 627 pessoas. Na primeira fase nós mandamos um vídeo de apresentação curto, de 45 segundos, falar sobre nós apenas e o que é que nos interessa na iniciativa e o que é que nós planeamos fazer se formos selecionados. Daí passam 200 pessoas e depois temos mais 3 fases. Exato. A segunda fase, são selecionadas 250 pessoas das que se candidataram inicialmente e consistem basicamente em testes psicotécnicos, para avaliar um bocado raciocínio rápido, lógica, coisas desse género. Depois, a terceira fase, passam 125 pessoas por aí. No teu foi mais, no meu foi só 100. A sério? Uhum. E nesses testes, que tipo de Sim, coisas é que sim. vocês fazem? São coisas em papel? Não, é entrevistas? tudo online. É tudo online. Sim, são aquelas perguntas tipo, temos um cubo nesta posição, se ele se rodar desta forma, como é que vai ficar a imagem? Coisas desse género. Depois tínhamos os testes físicos e esses sim já eram presenciais. E eram coisas tipo que se fazia nas aulas de educação Tipo, física. vai bem. Exato, tipo vai bem, E abdominais. tinham metas para atingir? Não, É quem fosse os Era para melhores. ver a Exato. capacidade. Sim. eu acho que eles lá também já avaliavam um bocado tipo, a nossa motivação e a nossa maneira de estar, não era só também os resultados dos testes. Porque, por exemplo, eu na primeira edição que participei, havia um exercício que era de equilíbrio e tínhamos uma bola de ténis num bozu e tínhamos tipo que atirar a bola de ténis à parede. Qual é que vocês acham que é tipo a média que as pessoas conseguiam fazer? Tipo, Nós temos 60 segundos para fazer aquilo, mas não podemos cair. Quantas vezes? Quantas vezes nós conseguimos atirar a bola de ténis assim para a parede, voltar a apanhar na mão e voltar a tirar? num bozu só com o pé. Yeah. Uau, uma média sem cair, as que caem não contam, não é isso?
As que caem és logo Acabou. eliminado, tipo, acabou. Pá, a média então deve ser pá, aí 15. É tipo 3. Pelo menos no meu grupo foi mais ou menos 1 e depois houve um rapaz que fez 27. Meu Deus. Também no meu também houve um que fez tipo 15 ou uma coisa assim. Mas sim, era tipo 3 já era assim uma grande coisa. Yeah. Mas nós podíamos treinar primeiro e depois é que contava. Mas só podias treinar uma vez. Sim, só podias treinar uma vez. Pronto, eu no treino tinha feito tipo 5 ou uma coisa assim. Depois a sério também foi 1 ou 2. E depois e o senhor tipo, já chega, vai-te embora. E eu tipo agarrei na bola e voltei a fazer. E fiz também tipo 4 ou uma cena assim. E ele apontou o último coisa. Portanto, lá está, ele já avaliou um bocado também a motivação. Mas pronto. Olha, por acaso isso também me aconteceu. Havia uma prova de velocidade, que basicamente nós tínhamos de correr em cima de uns obstáculos, só que tínhamos de correr por cima de bozus, aquilo era tipo móvel, houve pessoas a caírem. E na minha primeira vez, foi uma de treino, toda a gente treinou. Quando era para eu fazer e registarem, o rapaz não pôs o cronómetro a contar. Então eu consegui fazer mais uma vez e por acaso correu bastante melhor a segunda. Ainda bem. Pronto, depois dos testes físicos. Já são selecionados só os... Temos uma lista de 40 pessoas, mas são selecionados os 30 e depois verificam se realmente esses 30 podem fazer o voo. Não me falta a entrevista. Falta uma entrevista. Sim, pronto, a entrevista são 60, pelo menos no meu ano foram 60. 50. Pronto, 50 nela. Já acharam muitas entrevistas no meu ano. Eu acho que foi tipo das últimas a fazer a entrevista, por acaso eles já estavam tipo cansados. Tipo, a queixar. Sim, basicamente era uma conversa, nós com mais 2 pessoas, já não Sim, lembro. acho que era uma da Ciência Viva, um membro da agência. Depois Sim. tinha o Miguel Gonçalves, que é astrónomo, que faz aquela rubrica de manhã na RTP. Sobre o espaço, aos domingos de manhã, é fixe, vejo. Acho que é uma conversa de cerca de meia hora. Eu lembro-me de estar super nervosa. Pois. Eu fiquei a tarde toda à espera. A minha era às 4 da tarde. Eu cheguei, tipo, almocei, eu estava tipo a mentalizar-me, calma. E fazem perguntas tipo: o que é que tu farias se um colega teu vomitasse durante o voo? Uhum. E tu, pronto, tens que responder. E mostrar algum conhecimento sobre em que é que Sim. vai consistir o voo. Sim. Depois tens pelo menos para mim foi uma pergunta, se eu pudesse levar um objeto, o que é que eu escolheria levar? Uhum. Pronto, é mais para conhecer a pessoa, ver as motivações novamente Sim, e escolher os finalistas. exato. Eu por acaso também estava bem nervosa na minha primeira entrevista, porque eu passei às entrevistas das 2 vezes e tipo na primeira edição fiquei tipo no ano candidata de reserva, pronto. Só se não pessoas desistissem, mas claro que não aconteceu isso. E na segunda, uma história engraçada, eu esqueci-me que tinha a entrevista naquele dia àquela hora. Pronto, eu estava na escola a estudar para o exame de Fisicoquímica, com a minha professora, com os meus colegas e tudo mais. Eu recebo uma chamada de um número desconhecido e eu assim, será que atendo? Eventualmente atendi e era da agência e eu caiu-me tudo naquele momento, não é? Eu, não acredito. E eu, sim, eu já vou ligar, já vou entrar no Teams, ou acho que era no Teams, pronto. Então eu começo a perguntar a toda a gente se tinha um computador. Fui para a biblioteca a correr a tentar ligar os PCs todos da escola, porque aquilo demora imenso tempo a ligar, não é? Então estava a ligar todos a ver qual é que ligava primeiro. Entretanto, um colega meu tinha um portátil e eu fiz lá no portátil dele. Entrei tipo 10 minutos atrasada, mas eles, tipo, foi tranquilo. Pedi desculpa, não é? Expliquei o que é que eu estava a fazer. Pronto, estava a estar para o exame de Fisicoquímica e depois agora eles passaram e eu não reparei, pronto. E depois a minha professora de Fisicoquímica insistiu em eu virar a câmara para mostrar, tipo, os meus colegas e a minha professora, tipo, disse olá e disse que estávamos lá numa sessão de estudo e pronto, e foi engraçado. E então isso criou, tipo, todo um clima muito mais descontraído e acho que ajudou um bocado também, depois a responder às perguntas da entrevista, que muito melhor do que da primeira vez, lá está por estar nervosa e tipo, pronto, foi assim uma circunstância engraçada. Mas não façam isso, ok? Já agora, em relação àquela pergunta do objeto que levavam, eu achei isso interessante, vocês lembram-se do que responderam? Eu acho que eu respondi uma câmera, porque eu gosto um bocado de fotografia, mas depois eu entendi quando realmente fiz o voo que era um bocado inútil levar uma câmera. Sim, já ia haver nessas Tenho câmaras. tantos fotógrafos e tantas GoPros. Yeah. A minha pergunta não foi tipo o objeto para o voo, foi mesmo um objeto para, por exemplo, uma viagem à Lua ou viagem a Marte. Sim, também me perguntaram o que é que eu diria se fosse a primeira pessoa a pisar em Marte. Certo.
Aí perguntaram-me na primeira vez. Na segunda perguntaram-me tipo o objeto para levar para Marte. E era tipo um objeto que representasse Portugal e um objeto pessoal. E o de pessoal, acho que disse uma camisola que eu tinha assinada do Astrocamp que tinha ido no ano anterior, tipo com as pessoas que tinham participado. E de Portugal, um livro de mulheres em ciência relevantes em Portugal. Pronto, para representar. Tu há pouco, Cátia, falaste na questão de que não tinhas muita ligação à parte do espaço antes de participar no projeto. Portanto, o que é que sentes que motivou o quê? Ou seja, foi um pequeno gosto prévio pela física que te levou a participar nesta experiência, ou sentes que a participação é que depois te levou a querer entrar por este caminho mais a fundo na física, principalmente se calhar na área da astronomia, da astrofísica? Sim. Como é que isso funciona? Acho que se calhar já foi um gosto prévio, na verdade. É claro que depois só ajudou a continuar, mas já foi assim um gosto prévio. Eu, na verdade, depois, como este processo de seleção é tão longo, eu passei por isso 2 vezes, entretanto já tinha participado em outras coisas antes mesmo do astronauta por um dia acontecer. Então, sim, acho que foi um gosto prévio. Assim, a primeira coisa que me aproximou mais desta área até foi o Astrocampo que eu estava a falar há bocado da camisola. Participei no 10º ano, é um campo de férias em Paredes de Coura, para alunos de secundário. Pronto, e são assim mini cursos na área da astrofísica. E, então, é um bocado por aí. No meu caso, eu diria que foi ao contrário. O Astronauta por um Dia foi uma das primeiras iniciativas em que eu participei, e mesmo pelo processo ser tão formalizado, tão longo, acho que me deu mais abertura para só participar e ver o que acontece nos outros concursos e iniciativas. E em relação a essas iniciativas, ouvi dizer que vocês já se conheciam antes. Podem contar como é que se conheceram? Pronto. Eu conheci a Cátia na Escola de Verão de Astronomia do Instituto Superior Técnico. Sim, é verdade. 2 semanas antes de eu fazer o voo parabólico e 1 semana depois de tu voltares do Brasil. Exato. Exato, eu tinha voltado ao Brasil das Olimpíadas Internacionais de Astronomia. E depois nas quais ela participou no ano seguinte, ok? Sim, e nós estávamos a dormir numa pousada da juventude. Sim. Estávamos a dormir no mesmo sítio e eu, por acaso, estava a usar a camisola do Astronauta por um Dia dos testes físicos. E alguém perguntou-me se eu ia participar no Astronauta por um Dia. Eu disse, sim, por acaso passei. Pois, eu depois descubro, mais tarde em casa, que ela já tinha participado no ano anterior. E não me disse nada. Pronto. Mas, depois do Astronauta por um Dia, inscrevi-me no PTSDC e no EUSDC, que são, respectivamente, Portuguese and European Space Design Competition. É uma iniciativa dinamizada pela Agência Espacial Portuguesa e pela ESA, em que basicamente juntam equipas de 30 e depois 50 pessoas para desenhar ou um satélite ou uma base, por exemplo, marciana, em muito pouco tempo, tipo um fim de semana. Assim, 48 horas non-stop a fazer É aquilo. mesmo non-stop. Sim. Mas nós também já participámos as duas no SLI Living Innovators, Sim, exato. pelo É CEIA. um projeto CEIA, sim. Em anos consecutivos, mais uma vez. Eu no ano anterior e a Daniela a querer imitar no ano seguinte. Estou a brincar. Mais coisas. Não está a correr mais nada assim. Pronto. Mas sim, mas foi na EVA que nos conhecemos. Na escola. Sim, na escola de verão. E depois o curso, não é? Pronto, sim. Vamos estudar para a mesma instituição. Exato. Pronto. Espero que não se tenha arrependido. Não. Agora, voltando um bocadinho à vossa experiência em concreto do Astronauta por um Dia, portanto, o ponto alto é o voo parabólico. Sim. Como é que funciona o voo parabólico? Qual foi a vossa experiência pessoal dentro do avião? O que é que sentiram? Queres começar, Daniela? Não. É assim,
A minha experiência foi um bocado particular no voo, porque eu tive que ir sentada no voo. E, porque aquilo é tipo, pronto, é um voo como é que se diz? Mais lúdico, pronto, há voos parabólicos para fazer experiências, há este tipo de voos que custam tipo 7.000 euros, que é a Nova Space, que é a agência que também fez o voo connosco, que dinamiza. E basicamente o avião está dividido em 4 partes, e aquilo é almofadado nas paredes, no teto, no chão. E nós vamos de pé, temos cada zona do avião tem um segurança a controlar, a ver se toda a gente nos momentos em que pronto, vamos voltar a sentir os efeitos da gravidade está numa posição correta para cair. Pronto, e é assim que funciona o decorrer do voo. Nós fizemos 16 parábolas, a primeira com a gravidade da Lua, a segunda de Marte e depois as últimas já era aproximadamente 0G. E pronto, porque é que eu tive que ir sentada? Nós tínhamos que fazer uns exames médicos antes de ir para o voo. Pronto, e há uma listinha de doenças que impede de participar no voo. Pronto, e o que é que eu tenho? Eu sou pouco coagulada, pronto, tenho uma doença de sangue que demora mais tempo a coagular o sangue. Mas não é nada de especial, tipo, não me afeta nada no dia-a-dia mesmo, de todo. É só se tiver que fazer alguma operação ou se me magoar, tipo, seriamente. Pronto. Então, mesmo para o voo, parece-me mesmo que não impede nada. E, obviamente, que eu não omiti nada, disse aos médicos que sempre que tinha aquilo, e a médica da Força Aérea, pronto, ok, se a tua médica de hematologia escrever uma cartinha a dizer que te deixa ir, está tudo bem. Pronto, e foi assim que aconteceu. Chega ao dia do voo, e o médico da Força Aérea, da Nova Space, vem ter comigo e diz-me que eu não posso ir, porque aquilo era impeditivo, lá está, por causa das quedas, risco de hematomas, coisas assim. Pronto, pode se tornar mais grave no meu caso. Mas é que nós já estávamos prontos, foi tipo meia hora antes de nós embarcarmos. E então a agência, e também falaram com os meus pais, que eles também estavam lá, e chegaram todos a um consenso de me deixar fazer o voo, mas ir sentada, porque o único risco era, pronto, cair. Então eu fiz sentada ao voo, mas sente-se tudo na mesma, obviamente. E a última parábola deixaram-me fazer de pé, e estavam tipo 4 seguranças à minha volta, ali, a fazer uma rodinha, pronto, a ver se corria tudo bem, e obviamente correu. E pronto, se calhar queres falar muito mais em termos de sensações para quem está de pé, mas... Pronto, eu só queria apontar que vocês tiveram 16 parábolas, mas era suposto ter 15. Sim, eles deram-nos uma extra porque nós portávamos muito bem. É que nós também gritámos, só que não tivemos mais uma. Epá. Enfim, basicamente o voo dura cerca de 2 horas. A primeira, como qualquer voo, o avião decola, vai a uma certa altitude e depois fica a fazer um trajeto que é basicamente andar assim às voltas. Para nós termos a gravidade zero, o avião tem que fazer basicamente uma parábola. Apontar o nariz para cima, depois no apogeu literalmente de uma parábola, ficar reto. Aqui nós sentimos microgravidade, depois volta a descer. Nestas partes em que ele aponta para cima e aponta o nariz para baixo, nós sentimos hipergravidade, que era o que tu estavas a falar. Basicamente, pelo menos no início, nós íamos deitados no chão, sentíamos o dobro do nosso peso e depois microgravidade. E depois estávamos a flutuar, pronto, pelo espaço aberto do avião e de nada éramos puxados para baixo com relativamente bastante força, por isso é que também depois havia complicações com... Sim, exato, é com 1.8 Gs, tipo, tanto durante a subida, pronto, que é uma subida bastante, pronto, com a pico, exato, e a aceleração, pronto, leva a que nós sintamos essa hipergravidade, depois quando os motores desligam e começamos a cair com a mesma aceleração do avião e da terra, pronto, é aí que sentimos a microgravidade, como a Daniela estava a dizer, e depois voltamos a sentir 2 Gs, porque é para eles conseguirem estabilizar o avião e não cairmos só, não é? Sim, então, na parte de hipergravidade, pelo menos quando estamos deitados, parece que estamos a fazer um facelift, que a cara é toda puxada para trás. Depois, do nada, parece que estamos na água. E é muito estranho,
porque nós não conseguimos nos empurrar no ar. O primeiro instinto de uma pessoa é tentar nadar mesmo, só que já nos tinham dito que isso não ia funcionar. Uma pessoa fica assim, não se mexe. A única maneira de nos mexermos era empurrarmos nas paredes, puxarmos, porque tinha umas fitas no teto. Se começássemos às cambalhotas, não dava para dizer o que é que era o teto, o que é que era o chão sem ser pelas luzes. Sim. Mesmo eu que estava sentada, quer dizer, conseguia perceber o que é que era o teto e o que era o chão, mas o cérebro fica assim embaralhado. A melhor maneira que eu já encontrei de descrever a sensação de 0G mesmo, ou aproximadamente 0G, é como estar naquela parte de um carrossel que parece que vamos saltar do banco e ao mesmo tempo numa piscina. Porque não é só o facto de nós não sentirmos o nosso próprio peso, os nossos órgãos também não estão a sentir o nosso peso. Então não é só como estar numa piscina, é como tipo, se nós todos não. É muito estranho, é muito surreal, é uma coisa muito... É muito diferente. É muito diferente. Sim. É difícil de explicar sem ter vivenciado isso. Para quem não vivenciou isso. E depois, quando voltamos aqui, voltamos a ter o facelift. E são 15 voos, 15 parábolas no total. Sim. Durante essas 2 horas. Sim. Vocês sentem a diferença entre as primeiras e as últimas, ou é assustador e marcante em todas da mesma forma? Eu acho que nós fomos-nos habituando, pelo menos... Ok, as primeiras parábolas, como ela disse, não são a 0G. Para mim, a primeira foi a de Marte, sim. Pois, eu acho que disse ao contrário. Tudo bem. É 0,33 Gs. Basicamente, dá para fazer flexões com 2 pessoas às costas. E mesmo assim, tipo, até que é um bocado fácil. Depois foi Gravidade da Lua, em que dá para dar backflip só, tipo, estás assim um empurrãozinho no chão, já foste, já está. Eu lembro-me de dar um pulo e eu dei com a cabeça no teto. Eu sou minorca. São 2 parábolas com a gravidade da Lua e depois é tudo 0G. Na primeira de 0G aconselharam-nos a ficar na posição zen, basicamente, que era não nos empurrarmos a nada, não tentarmos fazer cambalhotas, só deixar-nos flutuar, deixar o nosso corpo a perceber-se pronto, da situação, digamos. Até por causa da questão dos enjoos, se calhar. Sim, muita gente vomita. Pois como é que isso funciona durante o voo? Nós, no fato, nós levamos sempre tipo um saquinho De papel. sim, normal, um saquinho tipo para vomitar. E se a qualquer ponto se sentirem enjoados, o que temos a fazer é tirar o saco e vomitar lá para dentro. Aconteceu também de vomitarem, tipo, não para o saco, mas assim que voltamos à gravidade trazem tipo um desinfetante, limpam a pessoa e levam-na para trás para a parte que é semelhante a um avião comercial, basicamente. Para ela descansar, relaxar e porventura talvez tragam-na de volta, mas muitas vezes não. Pois. Deve ser assustador, não é? Por exemplo, se for na terceira parábola que a pessoa fica sim, sim. ainda tem mais... Sim. Acontece. Acontece. Quem vá sentado pelas razões erradas. Também. Mas eu fiquei com muita pena. Houve mesmo Sim. pessoas da minha secção a irem embora muito cedo. Pronto, é uma pena. Pois, até porque é uma sensação completamente diferente para o corpo. Sim. O corpo não está habituado a essa experiência. O que faz o enjoo é o facto do... Ok, o nosso equilíbrio, normalmente, aqui na Terra, é feito por um líquido que está tipo, no teu ouvido, está basicamente no labirinto, e os níveis do líquido indicam-te tipo, como é que tu estás em relação ao chão. Só que quando tu estás a flutuar, o líquido também se comporta de uma maneira diferente, e então tu não consegues dizer para onde é que o teu corpo está orientado. E há muita gente a quem isso causa muito enjoo. Pois, ou seja, acabam por poder ter a sensação de que estão de cabeça para baixo sem estarem de cabeça para baixo. Não? Sim, também Sim. podemos estar de cabeça para baixo a achar que estamos normais. Sim, Sim, exato. sim, mas ou seja, como é um bocado aleatório o comportamento do líquido, não é? Exato. Sim. Acho que sim. Mas eu acho que até a parte que causa mais enjoo é mesmo a hipergravidade. Aí eles recomendavam-nos a olhar pois é. sempre em frente e ter sempre um foco fixo e não mexer a cabeça
nessa parte é que mexer a cabeça, pronto, especialmente nas primeiras vezes pode ficar complicada a coisa. Quantas pessoas é que disseram que iam... A nós deram-nos uma estatística, mas estava completamente errada. Acho que foi 1 em 10. Foi 1 em 10. Foi mais. Foi tipo metade. Pois nós tomámos uns comprimidos antes para o enjoo. Sim, e mesmo assim as pessoas... Pois. Pronto. Mas no meu ano nem foi assim tanta gente, acho eu. Ainda foi tipo... Diria Acho que que 25% que acabou lá para trás. Eu vomitei. Mas eu vomitei na última parábola. Depois de acabar a última parábola. No melhor momento para vomitar. Esperaste até ao fim. E depois dessa experiência toda, vocês agora passaram a ser embaixadoras da Astronauta por um Dia. O que é que vocês sentem agora? O que é que isso representa? Como é que vocês sentem de serem embaixadoras? É assim, o Astronauta por um Dia nós só podemos participar até o 11º ano, exatamente para termos ainda um ano que estamos no secundário, para conseguirmos fazer a divulgação na nossa escola e noutras escolas da nossa comunidade, acerca do projeto. E pronto, e foi isso que fiz no meu 12º, andei a dar palestras para algumas escolas de Gaia, e foi assim isso que representou ser embaixadora para mim. Sim, mas isto também não é algo que seja impedimento. Por exemplo, se alguém não gosta de dar palestras, não tem que dar palestras. Sim, arranja outra forma. Por exemplo, não é nada forçado. A Agência Espacial Portuguesa não nos pede para dar palestras. Tipo, óbvio que é algo que eles gostavam que nós fizéssemos para divulgar a iniciativa ao máximo de pessoas possível. Mas se uma pessoa não está confortável com fazer isso, não tem problema. Eu, por exemplo, não dei palestras. Eu dei entrevistas para jornais e para a televisão. Houve pessoas que criaram instas dedicados a divulgar o Astronauta por um Dia. E houve mesmo pessoas que não fizeram nada, mas continuam a ser embaixadores porque pronto, são das poucas pessoas que tiveram esta oportunidade. Mas significa alguma coisa ser embaixador. Eu sinto-me orgulhosa de ter conseguido participar. Claro. Uma coisa que queria também perguntar, porque fiquei com essa dúvida, vocês mostram perceber bastante daquilo que se passa durante as parábolas e durante os voos. Vocês tiveram algum tipo de aulas em relação ao funcionamento do voo, da teoria por detrás destas questões de quantos dias é que vão sentir, da gravidade da Lua, a gravidade de Marte, essas coisas? Sim, tivemos um briefing nos dias no dia anterior, quando a tripulação mesmo do voo chegou. Eles tiveram-nos a explicar este tipo de coisas, se calhar não muito detalhadamente na física do processo, mas sim explicaram-nos tudo o que ia acontecer. Tudo aquilo de sentir... Toda esta coisa de não mexer a cabeça durante a hipergravidade. E no dia anterior, depois do avião, porque é um avião específico, depois do avião chegar, e os nossos instrutores também, fazemos uma ida ao avião de reconhecimento do espaço. Sim. Tipo, para mim foi depois de nos darem o fato. Nós fomos... sim, para mim também. Já fomos com o fato. Sim, foi no dia que recebemos o fato. E brincam sempre que este ano infelizmente não podem ficar com o fato. Sim. Obviamente nós ficamos, toda a gente ficou com o seu fato. Fazemos um reconhecimento, os instrutores explicam-nos basicamente qual vai ser o programa das 15 ou 16 parábolas. Não é que nós batemos mesmo tipo mais uma, one more. Estava já muita gente a vomitar. E, enfim. Mas sim, nós tivemos alguma preparação quanto a isso. Não, sim, obviamente, do fundamento de cairmos ao mesmo tempo com o avião, mas sim. Sim. E depois cada grupo tem também, para além do segurança, tem um instrutor, como a Daniela estava a dizer, e depois é um instrutor que está assim... Sim, das atividades... Pronto, está a acompanhar-nos, ficamos mais próximos e podemos fazer as perguntas, os nossos receios, falar com eles. E como estavas a dizer, o programa das 15 parábolas, tipo, havia algumas parábolas livres em que se podia fazer o que quiséssemos, mas havia outras dedicadas a atividades, por exemplo, a Zen. Corda.
Assim, exato, havia uma corda humana. Nós basicamente estávamos todos deitados assim, hipergravidade, e depois chegava o nosso instrutor, pegava na pessoa da ponta e abanava. E fazíamos uma onda. Eu bati com a cabeça no teto. Quem era o teu instrutor? Ele era médico aeroespacial, não estou lembrada, não. Ok, tudo bem. A minha era a senhora Laura. Ah, que fixe. Ela deu-nos doces. É verdade, porque parecendo ou não, aquilo é uma atividade bastante cansativa. Eu lembro-me de nós saímos todos, a minha edição sair toda do avião, nós sentíamos-nos todos pesados, super cansados. Depois houve um almoço, tanto para as famílias quanto para os astronautas e todas as pessoas que vinham reconhecer o evento. E estávamos todos quase a adormecer. Nós estávamos todos deitados nas mesas. Sim, é cansativo. Mas ela é a que treina astronautas mesmo na Agência Espacial Europeia. Sim, por acaso ela era muito fixe. E eles eram todos super acessíveis para estarmos a falar com eles. E depois que mais? Também havia uma em que nos davam bolinhas de esferovite. Não é? Sim, e uma que tinha um balão com água e corante. Sim. E rebentavam água e aquilo basicamente ficava numa esfera. Houve pessoas que tentaram engolir, mas falharam. Eu tentei também. E depois a água caiu em cima deles. Sim. Yeah. Enfim. Falaste no cansaço, quando chegaram depois a terra. Como é que isso funciona, por exemplo, para as pernas, quando saem do avião? Eu consigo dizer que quando nós estávamos a descer, o avião normal, as escadas normais de avião, estávamos a descer e depois está toda a gente lá a nos cumprimentar, como é que foi, não sei o quê, e depois querem tirar uma foto com toda a gente. Eu vou tirar, eu sou baixinha, fico à frente, mas estava a tapar outras pessoas atrás, então ajoelhamos-nos todos. E para subir, credo, eu senti mesmo um bocado de cansaço muito grande nas pernas. Eu nem senti assim tanto. Tu não usaste as pernas. Pois, mas... sim, mas em termos de cansaço, de sono, tipo, sim, senti. É que não é muito cansaço muscular, é cardiovascular. Pois. Aquilo, parecendo ou não, é muito intensivo para o coração. Eu tenho algum historial com doenças... Não é doenças, dificuldades no coração. Nada de preocupante, não me afeta no dia-a-dia. Mas eu tenho um coração um bocadinho mais pequeno do que o normal. Então esse cansaço bateu-me um bocado forte. Eu, por acaso, uma coisa assim mais engraçada que senti nesse dia foi depois à noite, quando já estava a ir dormir na minha cama, tipo... Não sei, achei a sensação diferente das outras vezes. Acho que nunca me tinha apercebido de que algumas... Tipo, o meu corpo estava naquela posição exatamente... por causa da gravidade, até estou a ver ter aquela consciência, tipo, que isto realmente está a afetar, tipo, tudo o que está no meu corpo, pronto, e consegui perceber a diferença. Realmente, eu não tivesse, porque eu ainda apanhei outro avião para voltar para casa. Pois, já tinha passado algum tempo. E mesmo assim, depois do voo, ainda parecia... Quando, por exemplo, estamos muito tempo numa posição e depois saímos e parece que ainda estamos, tipo, ou com alguma... Por exemplo, algum anel no dedo durante muito tempo, depois tiramos, parece que ainda está lá. Também se sente um bocado isso, sim. Mais da hipergravidade, parece que ainda estamos mais pesados. Sim, depois também comecei a notar, leves, tipo... Não dá para perceber muito bem assim, como é que se nos sentimos. É um bocado estranho, depois mexia com as sensações Sim. normais. Exato. Por acaso a cama é um bom exemplo. Sim. Um bocado, tudo depois estava um bocado estranho, tipo, também voltar às aulas depois de viver uma coisa daquelas, uma sensação também... Sim, também, é verdade. Vocês adoraram certamente a experiência, foi muito marcante. Voltariam a repetir? Sim. Ou... Ok, gente, eu já respondi. Eu ia perguntar se vocês... Eu ia perguntar se era daquelas experiências que se vive uma vez e pronto, só se vive uma vez porque se calhar a próxima não seria tão impactante. Vocês já disseram que gostariam de repetir. É assim, é uma coisa muito especial e se calhar também é bastante especial porque eu vou guardar como a coisa que eu só fiz uma vez na vida. Mas é uma experiência que se eu tivesse a oportunidade de repetir, eu diria logo que sim. Sim, eu acho que as sensações não iam ser assim tão diferentes da primeira vez, até porque já tinha passado algum tempo e pronto, e no nosso dia-a-dia nós não sentimos nada parecido, então acho que
seria tão especial como a primeira vez. Então, não digo até por causa de todo o contexto do astronauta por um dia, mas sim, em termos de sensações, acho que seria semelhante. E no que toca, por exemplo, a um possível futuro trabalho na área espacial ou na astrofísica, sentem que a experiência contribuiu para que quisessem uma coisa mais prática, estilo astronauta, ou se calhar eu não conseguia estar a fazer isto durante um período tão grande e prefiro um trabalho com os pés na terra? Eu honestamente ainda não me decidi o que é que quero fazer no mercado profissional, mas eu nunca tive a aspiração de ser realmente astronauta, até porque eu tenho um bocado de medo dos efeitos adversos que vêm de estar longe da atmosfera e realmente bastante isolada. Mas não descarto completamente a possibilidade de trabalhar numa área relacionada com o espaço. Uhum. Sim, acho que não foi a experiência que me levou a estar mais inclinada para uma área mais prática ou mais assente na Terra. Acho que se surgir a oportunidade, vou-me candidatar e eu candidato-me a tudo e depois ver-se no que dá. Eu acho que graças ao Astronauta por um Dia eu ganhei a noção de que se eu posso participar, eu vou participar. Exato. Qual é o problema? E eu vejo isso acontecer com muitas pessoas, principalmente a pessoa que tem as mesmas... participou nas mesmas coisas um ano anterior a mim, pronto, estás a ver? Sim. Mas muitos colegas da minha edição são tipo... Muitos participaram, por exemplo, no PTSDC e o SDC, foi através deles que eu conheci. Eu acho que é algo que contribui também a nível pessoal. Sim, para estarmos mais abertos Sim, mais abertos. a experimentar coisas diferentes. Sim. Pois, porque efetivamente é uma coisa... uma vez, não é para todos, não é? São 30 que participam todos os anos. Sim. Portanto, em idades, num intervalo marcado de idades. Sim. Portanto, realmente é uma coisa que partilham com um grupo muito restrito de pessoas. Sim, mas na verdade a Agência Espacial Europeia também tem um programa de voos parabólicos, só que são a nível científico, que alunos universitários podem concorrer com uma experiência e participar e vão fazer o voo também com a sua experiência. É claro que não é deste estilo, com as parábolas em que fazemos o cordão e essas coisas todas, mas também experienciam na mesma e, aliás, era uma coisa que eu também gostava de fazer. E voltar a repetir o voo assim, se calhar. Mas, portanto, fica aqui a dica para quem ouve. No ambiente em que estamos. Exato. Principalmente para as pessoas que vão ouvir, se calhar é bom Sim. saber que existe essa possibilidade, essa oportunidade. É verdade. Sim, exato. Eles acho que abrem todos os anos, ou 2 em 2 anos. Não tenho Sim, já não sei se é para estudantes de mestrado ou de doutoramento. Eu tenho quase certeza que é só para mestrado. Mas mesmo assim... Depois se é uma coisa também mais virada para Sim, as experiências, exato. se calhar fará mais sentido, mas é uma oportunidade realmente interessante. Sim, é possível também fazer de outras formas. Vocês têm alguma sugestão de música para... Pronto, uma música que eu tenho andado a obcecar sobre é Amor de Novo. É uma música nova dos Napa. Tinha que ser não, mas eu já ouvi os Napa antes, não venho. Mas por acaso tem ficado bem na cabeça. Não sei quanto a ti. Eu amo uma música que gosto muito, que conheci através do Astrocamp que tinha falado. Com uma professora que nos dava galáxias, falou-nos da música, ela chama-se Galaxies, exatamente. E é da Alice Fuibilu. Foi essa música que eu conheci essa artista e adoro. Eu já fui a um concerto dela e tudo, e ela mandou-me um beijinho. Sim, que eu estava com cartaz. Portanto, acho que ia recomendar essa música, Galaxies. Podemos saber o que é que dizia o cartaz? Sim. Era um trocadilho com uma música dela que dizia You didn't inspire us, we inspired ourselves through you. Pronto, é assim um trocadilho para uma música. Que vão ouvir. Calma, não é esta de Galaxies. Por acaso ela não tocou essa no concerto. Mas pronto, ela também estava constipada e estava com algumas dificuldades por causa disso. Então tem desculpa. Exato, então tem desculpa. Mas sim. A interação valeu. Valeu, sim, valeu muito a pena.
Portanto, agradeço imenso a vossa presença neste episódio. Eu acho que é bastante interessante para quem for ouvir, para conhecer a vossa experiência, conhecer aquilo que é a experiência tão particular e tão restrita, e saber dessas tais oportunidades que falaste agora no fim, Cátia. É isso. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada.